Olá, alunos de administração pública, boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Stephanie e hoje a gente vai ter uma aula sobre administração pública patrimonialista. Lembrando que essa aula ela segue, o nosso roteiro de aulas da administração pública, onde a gente começou falando um pouco sobre o conceito, falamos sobre tipologia também, que é de que formas a administração pública se organiza para prestar serviços públicos no Brasil. E agora a gente vai focar um pouco no histórico da administração pública, que é partindo do pressuposto que um Estado precisa ser gerenciado, governado, né, ele pode fazer isso de formas diferentes. Hoje a gente vai falar sobre administração pública patrimonialista, que é um precursor da forma de administrar um país. Na agenda de aula de hoje, a gente tem o seguinte: a gente vai falar sobre o conceito, sobre as origens históricas, alguns conceitos centrais do que é o desenvolvimento da administração pública patrimonialista no Brasil, algumas críticas, são muitas na verdade, e daí a gente conclui. Bom, a administração pública patrimonialista é um conceito que vai remeter a uma forma de gestão muito específica. Quando a gerência do público não fazia distinção entre os interesses públicos e privados. Essa forma de administração ela é associada a algumas práticas que na atualidade são muito perseguidas, porque são tidas como práticas ruins de gestão, como corrupção, clientelismo, nepotismo. A administração pública patrimonialista ela tem suas origens no conceito de Estado, e na forma de gerenciar cidades, estados, países, onde o gestor, o tomador de decisão, toma a decisão baseado no que ele quer, no que ele acha que é o melhor, e não baseado em preceitos legais, por exemplo, que é um passo posterior, depois quando a gente estudar administração pública burocrática. No Brasil, ela se manifestou no seguinte contexto. Ele vai ter a administração pública patrimonialista, ela vai ter as suas origens associadas às monarquias e ao Império Brasileiro. Então, quando no Brasil a chegada da família real e o início de uma organização para uma gestão desse Estado acontece, a gente começa a criar uma estrutura onde esses governantes tratam dos assuntos de bens de Estado. E aí lembrem que os governantes consideravam que, na verdade, esse país era deles, quando a gente está falando de imperadores. Então, eles geriam os bens do Estado como se fossem seus próprios bens. Então, vamos pensar na Europa, lá, os Luíses, por exemplo, pensar na Inglaterra, todos os países, Portugal, e aí aqui a gente tem a família real vindo para o Brasil e ficando aqui o Dom Pedro como um imperador brasileiro. Então, eles governam como se fosse a casa deles, como se fosse a gestão da casa deles. Nas monarquias absolutistas, então, o poder, que era bem centralizado e absoluto, não separava os interesses pessoais do governante, nem dos interesses do Estado. Então, os recursos do Estado, eles eram usados de forma bem frequente para quê? Para beneficiar a própria família, os nobres e pessoas mais próximas a esse gestor, a esse governante. Lá no período feudal aconteceu alguma coisa parecida, porque esses senhores feudais eles tinham um controle quase total sobre as terras e sobre os servos que viviam nessas terras, e eles cobravam tributos para oferecer proteção a eles, em troca do quê? De serviços. Então, também é uma forma primitiva de administração patrimonialista. Tanto as monarquias absolutistas quanto o período feudal são formas de governos onde você não distingue patrimônio público e privado, e este é o principal conceito. A distinção de público e privado é o conceito número 1 para a gente pensar em Estado-nação. Se vocês lembrarem de Bobbio, do que a gente estudou do conceito de Estado em Bobbio.
alguns conceitos centrais assim que surgem quando a gente fala desse tema. Então, a fusão de público e privado, certo? Quando eu falei de administração pública, lembrem do texto que eu falei sobre a distinção do público e privado, é o texto do Carlos Ramió, que traz, que elenca por que é que a gestão pública ela é diferente, porque no fundamento dela ela é diferente. E aí eu remonto cada aula, eu trago para vocês que a administração pública é o governo garantindo direitos humanos fundamentais, sejam direitos de primeira, segunda ou de terceira geração. Mas em função disso, eles têm um aporte legal para isso, que é uma Constituição, e eles trabalham para garantir que essa sociedade que aqui vive receba esses direitos. Então, quando há essa fusão entre público e privado, que é o que acontece em governos ou em gestões patrimonialistas, o Estado ele é visto como uma extensão da propriedade deste governante e leva a práticas como nepotismo, clientelismo e ausência de responsabilização e transparência. Tá, a gente está falando aqui que isso acontecia no período de Dom Pedro, né? Ou que acontecia um tempão depois, um tempão antes. Mas a verdade é que a gente sabe que por muito, muito tempo a gerência de cidades, de municípios, principalmente no Brasil, ainda foi muito patrimonialista. Talvez ainda seja, né? E é uma das críticas que lá no final a gente vai trazer. O nepotismo, por exemplo, ele é uma prática muito comum em regimes patrimonialistas, o que é um crime na atualidade, né? Onde esses cargos públicos, quem ocupa o cargo, eles são distribuídos com base em relações familiares, né, de amizade, e não baseada em mérito ou em qualificação. O clientelismo, por sua vez, é essa prática que vai envolver troca de favores, o toma lá da cá. Eu te dou isso e você me devolve aquilo. Também não dá para dizer que a administração pública gerencial não tenha clientelismo, certo? Mas no sistema patrimonialista era basicamente o que fazia funcionar: nepotismo e clientelismo. A ausência de responsabilização para esse gestor também era bem impactante, visto que a gente está falando de imperadores. Ele não era responsável por nada, né? Ele não era responsabilizado por nada. Ele era responsável por tudo, mas não precisava se responsabilizar pelas decisões que tomava. Então, ele podia fazer o que bem entendesse. Então, essa administração que é patrimonialista, ela tem mecanismos que diminuem ou que não dão transparência a nenhum ato. Eles são tomados de forma voluntária pelo governante, e isso é o que distingue basicamente das outras formas de gerenciar. A gente estuda ela também porque é uma forma de fazer gerência. Foi. E aí, lembra que eu falei para vocês que a administração pública ela partiu da prática para a teoria. Então, a partir da prática de como é que se governava e, né, das formas de se governar, a gente criou teorias para conseguir explicar, para conseguir entender. Só muito mais tarde, bem mais tarde, é que a gente pega os preceitos da administração privada para jogar dentro da administração pública e fazer com que a gente crie ferramentas e técnicas, né, para gerenciar. Mas isso é daqui a 2 aulas, porque depois a gente vai trabalhar a burocrática e aí depois a gente trabalha um pouco da gerencial. Então, o patrimonialismo do Brasil ela tem raízes históricas profundas e vai iniciar já no período colonial. No final, ali tem algumas referências até de alguns livros que eu acho interessante para vocês entenderem um pouco. E aí a gente vai falar ao longo destes séculos que essa forma de administração ela esteve presente em toda a República Velha do Brasil e muito conjunto com a prática do coronelismo, né? E aí vocês lembram que estudaram história. Coronelismo quando os líderes locais, esses coronéis, tá aqui a palavra-chave, exerciam controle sobre as áreas e recursos e usavam essas áreas e recursos para benefício próprio. Então a gente tem durante todo esse período aqui no Brasil, todo esse período que vai do período colonial, da República Velha e do regime militar, também práticas bem profundas de gestão patrimonialista. No regime militar também,
Embora vocês vão notar que é lá no regime militar que nascem as práticas burocráticas de administração pública, a forma de gerenciar através da burocracia, tá? Mas todos os três ainda pincelam durante um grande período essa forma de gerenciar, onde o governante toma decisões baseadas no seu querer, naquilo que ele quer, e pouco baseadas no que a população precisa. Hoje, na atualidade, o patrimonialismo é completamente criticado e rechaçado. Ele se diz de um sistema que promove corrupção, desigualdade, ineficiência. 99% das pessoas argumentam que a administração pública deste período era completamente ineficaz e tudo que se fez depois disso foi tentar eliminar essas práticas. Então, a base, inclusive da administração pública gerencial, diz de eliminar práticas da administração pública patrimonialista. Em função disso, muitos esforços são feitos dentro do país para criar normativas que obriguem, de certa forma, que essas práticas não aconteçam. Então, quando a gente começa a tratar de assuntos como improbidade administrativa, por exemplo, ou a gente cria e organiza os princípios da administração pública, e a gente vai falar deles na próxima aula, é justamente para a gente começar a pautar, né, a importância, a forma como se deve fazer a administração pública baseada em preceitos éticos, né, e a gente traz isso de uma forma mais profunda para dentro da organização, da gestão desses países. Tem vantagens? Que vantagens teria a administração pública patrimonialista? Bom, a administração pública patrimonialista, ela tem uma tendência muito forte à corrupção, a nepotismo, à ineficiência. Mas a gente pode dizer que não funcionou? É difícil, porque nós tivemos governos por séculos em vários países do mundo que eram patrimonialistas, que eram baseados na prerrogativa de decisão de um rei, um gestor, que era criado para tomar essas decisões. E ele fez esses estados serem fortes. Ele expandiu, ele produziu riqueza e ele fez com que funcionasse de certa forma. Embora atualmente a gente olhe para a gestão patrimonialista com esse, isso é ineficiente, isso não funciona, não é bem assim. A gente tem que pensar que os estados absolutistas, eles sobreviveram por um período gigantesco dentro da história do mundo. Eles fortaleceram grandes países e eles criaram grandes riquezas que perduraram ao longo do tempo. Diferente do modelo burocrático, que foi superado em 30, 40 anos. Diferente do modelo gerencial, que tem muita dificuldade de funcionar na atualidade e que existe basicamente desde o final dos anos 80. Então, assim, embora ele seja criticado principalmente pela junção do público-privado e da ideia que há uma pessoa que decide, a gente tem que lembrar que essa pessoa que decide não era qualquer pessoa de fato, porque esse rei, esse imperador, ele foi criado a partir de uma base ética, moral e religiosa muito forte para que ele tomasse decisões que fossem direcionadas para o povo do seu próprio país. Então a gente ataca um pouco esse modelo, mas a gente olha com cuidado os resultados dele. Professor, os resultados dele foram a Revolução Francesa. O imperador perdeu a cabeça. Também foi um dos resultados. No momento em que ele parou de observar o que a população queria e focou demais na forma com que ele achava que deveria viver e as pessoas em volta dele. Então, de certa forma, ele provocou um nível de desigualdade tão grande que a solução foi a revolução naquele período.
Mas algumas estratégias e vantagens que estes imperadores tomavam, aliás, podem ser consideradas vantagens. Por exemplo, você é o imperador do Brasil, você é Dom Pedro. Você está caminhando pelo Rio de Janeiro, vê uma área muito bonita e pensa: eu não quero que destrua essa área, vou transformar num jardim. E pá, nasce o Jardim Botânico. E isso vai acontecendo de certa forma a partir de uma vontade dele. Como acontece pela vontade dele, acontece porque ele quer, ele cria uma norma e ele faz isso para amanhã. E é preciso que você aceite essa norma e dê jeito, né, dê conta de fazer com que ela aconteça. Então, o sistema em si acaba fazendo com que algumas funções aconteçam rapidamente. Então, não dá para criticar a gestão patrimonialista por ser lenta, por exemplo. Ela era muito rápida para as decisões, ela era muito rápida para decidir o que seria feito quando seria feito. Talvez fosse mais desigual e talvez mantivesse uma camada de população que dominasse o poder, a política e o dinheiro, mas dependendo do tipo de gestor, de quem era o imperador daquele período, talvez ela não fosse tão maléfica assim. E se a gente vai pesar bem a forma com que a administração gerencial faz isso hoje em dia, eu ficaria com um pouco de dúvidas assim de achar que é muito diferente, porque a administração pública gerencial é um reflexo de poder, dinheiro e política, né, dentro da sociedade. Só que pior, porque daí ela traz uma bagagem burocrática, e eu estou fazendo a crítica, mas farei a defesa na próxima aula também, tá? Que torna lento esse sistema. Bom, a gente pode falar aqui de algumas questões interessantes, por exemplo, que são vantagens, como a estabilidade política e social. A administração patrimonialista, ela tinha uma continuidade. Você sabia que o próximo governante era o filho do rei. Isso era fato. Esse poder, como era passado de pai para filho e da mesma família por um longo período, gerava uma estabilidade financeira, econômica e social, inclusive. Você tinha uma redução de conflitos, por incrível que pareça, que garantiam benefícios aos grupos específicos. O poder era centralizado. Então a tomada de decisão é rápida, que foi o que eu falei. Você decide logo. Tem uma questão de preservação de tradições e culturas. A gente perde isso e perdeu muito com o fenômeno da globalização. Lembrando que eu já disse para vocês, né, que tem um livro que eu gosto muito que chama As 10 Mentiras da Globalização, e ele vai contrapor um pouco essa ideia de globalização é um fenômeno natural, porque não é, mas é interessante para vocês pensarem um pouco. A preservação de tradição e cultura ela é maior em regimes autocráticos, né? Então, assim, quando a gente tem imperadores, a força que eles têm em manter cultura e tradição é bem impactante. Também a criação de redes de apoio e de apoio entre países, seja por questões de conexão cultural, seja por questões religiosas também, porque era bem comum. A facilidade de mover recursos também, né? Abrir o cofre era só pedir. Então, assim, há alguns preceitos da administração pública patrimonialista que fazem com que ela seja muito mais rápida. Mas é claro que tem desvantagens, e a gente começa o conceito falando das desvantagens, finaliza falando das desvantagens e ainda traz para a atualidade para mostrar alguns exemplos dessas desvantagens. Então, a gente tem corrupção e nepotismo como principal problema, então, desvio de recursos públicos, a fusão de interesses públicos e privados, ao nepotismo que é a preferência de familiares na gestão, a própria ineficiência, né, a falta da meritocracia. Então, o sistema meritocrático pode resultar na nomeação de pessoas que sejam qualificadas para aquele cargo, e não porque é meu amigo ou porque eu quero. Desigualdade social, aumento da desigualdade social, até porque se você nasce numa determinada camada social, nem tem a possibilidade, não há a possibilidade de você ascender.
A falta de transparência e responsabilidade também é muito impactante, porque as decisões são tomadas porque o imperador quer e ninguém tem nada a ver com isso, e ninguém nem sequer pode perguntar por que ele fez isso. O desenvolvimento econômico limitado é mais ou menos, né? Ele é colocado como uma desvantagem, mas a bem verdade é que o desenvolvimento econômico foi limitado dependendo da riqueza daquela família ou daquele imperador, porque por muito tempo ele foi limitado para várias famílias de imperadores, até porque a gente tinha ali, por exemplo, o imperador da Espanha era primo do imperador da França, né? Tanto é que os Luizes, como vocês sabem, eles na verdade são descendentes de italianos e espanhóis, né? Porque eles não são filhos do filho, são filhos da filha. Então é bem interessante ali. Não vou falar muito sobre sobre os reis da França, mas vocês podem dar uma pesquisada, porque eles são bem interessantes para entender administração pública patrimonialista. A má alocação de recursos também é uma questão que pega, que é a escolha de onde esses recursos vão ir. A instabilidade política também, então uma resistência a mudanças, muitas revoltas e conflitos, e vá lá, a maior parte dos impérios culminaram em revoluções. Tudo bem, revoluções burguesas, operadas a partir do capitalismo, mas revoluções. Então, essas desvantagens todas fazem com que a gente pense um pouco sobre esta forma de governar e se essa é a melhor forma. Trazendo então para a atualidade, eu vou passar aqui para vocês 4 casos envolvendo corrupção e clientelismo na atualidade, que são práticas de gestão patrimonialista. Isso serve para que vocês reflitam um pouco que historicamente não é que as práticas de gestão patrimonialista morreram no momento em que a burocracia surgiu como, né, historicamente como uma forma de gerenciar a administração pública. Tampouco aconteceu isso da administração pública burocrática para a gerencial. Elas correm simultaneamente, né, e vão depender de princípios dos próprios governantes na hora de dar tomada de decisão. Então, a gente tem o caso do Alfredo Nascimento, que é ministro dos Transportes, era 2011, e aí é um caso de nepotismo, né, que envolve o filho dele e ele, clientelismo, onde eles foram acusados de enriquecimento ilícito, usando um capital. Eles passaram de um capital de 60 mil para um capital de 50 milhões em 2 anos, né, desviando dinheiro público. A gente tem a Operação Lava Jato, de 2014, que é de amplo conhecimento, e onde foram investigadas empresas privadas, agentes públicos em troca de contratos, enfim, estatais, políticas, empreiteiras, e ali ocorria algumas formas de corrupção também, principalmente clientelismo. Tem as privatizações do governo do Fernando Henrique Cardoso. Tem um livro que eu gosto bastante que chama A Privataria Tucana, que vai falar, né, que vai mostrar como é que as privatizações aconteceram de verdade ao longo do governo do FHC e quem foram as pessoas que compraram de fato as nossas estatais. E ali a gente vê a movimentação de milhões de dólares para paraísos fiscais, envolvendo inclusive parentes de pessoas que trabalharam na privatização. A concessão de espaços públicos em Porto Alegre agora em 2021 e 2022 também foi motivo, né, de preocupação. Então, usando práticas aí da administração pública patrimonialista. Quando na gestão do Sebastião Melo, né, ele tem sido apontado ou analisado em função de concessões de espaços públicos que ele deu dentro da cidade de Porto Alegre e que há ali indícios que podem, que esses contratos podem ter beneficiado algumas pessoas específicas e favorecido interesses privados dentro da própria cidade, ou seja, a concessão desses espaços públicos para entes privados não foi feita em pró
do público, ou seja, de todas as pessoas. É o que vem se investigando. Então, a conclusão que a gente chega, de certa forma, quando a gente estuda a administração pública patrimonialista, é que ela é uma administração, uma forma de gerenciar, feita basicamente por pessoas que tinham, de alguma forma, a prerrogativa ou poder, seja ele dado de forma divina, como os imperadores, ou de outras formas, para tomar a decisão sem pensar na população em si. O patrimonialismo ele aconteceu ao longo da história do mundo por bastante tempo. Ele ainda acontece dentro das gestões, as práticas dele acontecem, porque quando a gente fala de formas de gestão, a gente está falando de formas de práticas de gestão. Eu falei no início da aula e vou falar no final, em todas as aulas. A administração pública, ela não é teoria prática, ela parte da prática. Então, sempre são as práticas de gestão que são transformadas depois ou observadas para a teoria. E isso impacta bastante, porque hoje em dia a gente verifica dentro da administração formas de gerir patrimonialistas e que são complexas, porque trazem questões muito fortes de corrupção, de clientelismo, de nepotismo, e isso fere com os princípios da administração pública na atualidade. E isso fere a garantia de direitos humanos fundamentais, que é a base da administração pública, né? A criação da administração pública no Estado democrático de direito, ela é feita para garantir que as pessoas recebam os serviços e que os seus direitos sejam garantidos. Por fim, lembrar que essa linha do tempo não é uma linha do tempo que faça com que a administração pública patrimonialista tenha deixado de existir no momento em que a burocrática acontece. Então, lá nos anos 70, quando a burocracia surge como um modelo através dos estudos de Weber, o impacto não é de simplesmente não existe mais a forma patrimonialista. Ela segue existindo, ela segue até hoje. Mas as práticas de gestão dela devem ser observadas porque geram externalidades negativas. E isso é bem importante. Na próxima aula, a gente vai tratar da administração pública burocrática. Depois, a gente vai tratar do modelo gerencial, que é o modelo atualmente usado da nova gestão pública para administrar o setor público dentro do Brasil. Eu quero que vocês, além da aula, deem uma olhada nos materiais que estão anexados aqui, que vocês não esqueçam de fazer tudo o que é pedido. Bons estudos e um bom final de semana.